Convidar o apóstolo Mardônio. Aqui ele vai ter que se virar nos 30, viu? Espaço aqui é pouco. Cadê o microfone dele? Já deu certo. Ah, tá com o senhor. Queridos, quero pedir para você, feche seus olhos, vamos estender a mão aqui em direção à vida do apóstolo. Seu Deus, nós queremos exaltar o teu nome. Só estamos aqui, Senhor. Só somos alguma coisa, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos predestinou, e o Senhor nos justificou. Obrigado, porque o Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós. E quando o Senhor bradou naquela cruz, está consumado. De fato, o véu se rasgou. E hoje nós temos acesso à presença manifesta do nosso Deus. E é isso que eu oro nessa noite, que essa presença venha fluir na vida do apóstolo, através da pregação da tua santa palavra, que ela venha de encontro às nossas vidas, que ela traga transformação, que ela traga um impacto, porque ela mesma testifica dela mesma, dizendo que ela é viva e eficaz. Então, obrigado por essa noite. Nós repreendemos todo o mal, toda a investida do inimigo na autoridade que há no nome de Jesus, e declaramos, Senhor, essa continuidade da liberdade do Espírito Santo nesse lugar. Assim nós te oramos e te agradecemos. A igreja que crê diz amém. Se você puder, dê mais um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, querido, querida, amados irmãos. Com muita felicidade nós estamos aqui nessa noite. Primeiro, inaugurando este espaço, este templo que servirá para a reunião desta congregação, desta igreja local. Deus confirmou de ontem para hoje, né, pastor Fábio, que aqui realmente é o lugar. Quando o pastor Fábio, na angústia natural, na tribulação normal, por não ter recebido o prédio, pediu ali aos pastores José Antônio, Alex, que são pastores da Kadosh Barroso, aqui pertinho de nós, para fazer lá. Eu, obviamente, fiquei feliz porque os pastores cederam, mas, ao mesmo tempo, entristecido. E coloquei até diante de Deus. Eu disse, Senhor, se não vai dar certo fazer lá, é lá mesmo o lugar que o Senhor quer? E interessante, quando nós estávamos quinta-feira lá no culto, né, eu fui ministrar lá, na Kadosh Barroso. Enquanto nós estávamos ali no culto, o pastor Fábio ligou para o pastor José Antônio e disse que, ainda que falte alguns pequenos detalhes, estes pequenos detalhes não impediram de estarmos aqui nesta noite. Deus é bom o tempo todo Ele é bom. E feliz também por estarmos assumindo essa responsabilidade. Como o pastor Fábio anunciou, nós já estamos exercendo o pastoreio na vida dele, a cobertura espiritual sobre esse ministério já há alguns dias, mas hoje de maneira oficial para toda a congregação. Tem uma palavra do Senhor, que o Senhor liberou sobre a minha vida, que eu não posso ir atrás de nenhum filho espiritual, de nenhuma igreja para eu cobrir espiritualmente, porém, eu não posso lançar fora nenhum daqueles que vierem até a mim. Então hoje nós assumimos esse pastoreio na vida desse casal, a cobertura sobre esta igreja, a cobertura espiritual. E você que congrega aqui pode perguntar, e aí? O que é que muda? O que muda é que agora o seu pastor não está mais só. O que muda é que agora o seu pastor tem pastor. O que muda é que agora o seu pastor, quando precisar de conselhos, sabe onde achar. O que muda é que seu pastor agora tem alguém que intercede por ele. O que muda é que agora o seu pastor, no meio das suas angústias, tem um ombro para conversar, para afagar suas mágoas. Claro, ele fez, vai continuar fazendo isso no Senhor. Mas é sempre bom termos alguém
temos esse pastoreio. Você que é pastoreado por eles, acha bom ter pastor? Sim ou não? Eles também precisam. Então, o que muda é isso. Na questão doutrinária, eu não vou tocar nisso, eu não vou tocar na liturgia do culto, nada disso. Naquilo que ele me pedir, naquilo que eles me perguntarem, naquilo que eu puder servi-los, servirei. Mas o ministério, a comunidade, Deus proverá, continuará caminhando com a sua essência, com os seus princípios, com aquilo que Deus revelou para esta casa, e eu ajudarei com tudo possível que eu tiver de Deus para contribuir com essa missão, com esta obra. Inaugurando um novo templo, nós profetizamos aquilo que o pastor Fábio profetizou. Vem um novo templo, vem também uma nova história, vem também uma nova unção, vem também um novo tempo para esse ministério. Amém? Tem muito terreno para ganhar o Barroso, tem muitas vidas para ganhar o Barroso. A Kadosh Barroso não consegue fazer isso sozinha, né, pastor José? E a Deus proverá, junto com outras igrejas locais aqui, também unidas, nós ganharemos o Barroso, Fortaleza, o Ceará e o Brasil para Jesus. Amém? Dito isto, abra sua Bíblia, no Salmo 89, eu queria chamar aquele tecladista, não. Tecladista é de seresta, tecladista é de banda de forró, aquele adorador do teclado, para ficar aqui comigo, né? Me ajuda aqui, Vaso, você é um homem ungido, fica aqui junto. Não é um tecladista não, como eu disse, tecladista é de seresta. E o cara tem um teclado, meu irmão, maior do que meu carro. O bicho é grande, viu? Não é um teclado, é um piano. É um piano mesmo? É um piano, né? Pois é, por isso que o bicho é grandão. Me ajuda aí, vamos estarmos juntos. Salmo 89, verso 20. Salmo 89, verso 20 diz assim: encontrei Davi, meu servo, ungi-o com óleo santo. Vamos repetir junto comigo? Eu falo e vocês repetem. Encontrei Davi, meu servo, ungi-o com meu óleo santo. Quantos podem dizer amém? Deus colocou no meu coração, em virtude do que acontecerá daqui a alguns minutos, quando eu terminar de ministrar essa mensagem, eu procurarei ser breve. Nós estaremos ungindo um casal de diáconos e um casal de presbíteros. E em função disso, e em função também desse novo templo e desse novo tempo, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem para falar sobre vocação, chamado e visão. E para mim, queridos, depois de Jesus, é claro, o homem que eu mais admiro na Bíblia é não somente o rei, mas o servo e adorador Davi. Quando no céu eu chegar, e nós vamos para lá, eu vou repetir de novo, e nós vamos para lá. Eu quero passar uma eternidade ajoelhado aos pés de Jesus. Eu quero passar uma eternidade sentindo o seu cheiro, afagando o seu rosto. Mas depois dessa eternidade na sua presença, a primeira pessoa que talvez eu procure lá seja Davi. A história deste homem me inspira. A história deste homem é referência para mim. Apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, mas Davi é um homem único. E o texto do Salmo 89 fala exatamente disso. Primeiro eu quero falar de vocação. O texto inicia dizendo: encontrei Davi. Se Deus encontrou Davi, queridos, se Deus encontrou alguma coisa,
Assim como nós, quando nós encontramos algo, é porque estamos procurando. Se o Senhor encontrou Davi, escute, é porque ele estava procurando um homem como Davi. E se Deus encontrou um Davi, é porque ele achou em Davi uma vocação que ele, o Senhor, estava procurando. E qual era a vocação de Davi? 1 Samuel 17, versículos 34 e 35. O próprio rei Davi vai relatar ao rei Saul qual era a sua vocação. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, diz assim, ó: quando eu, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, e o atacava, e arrancava a ovelha de sua goela, e, se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Esse texto deixa claro para nós qual era a vocação de Davi. E qual era a vocação de Davi? Era como um guerreiro, lutar e defender, ainda que das mãos de ursos e da boca de leões, como um guerreiro defender e proteger as ovelhas do seu pai. Quando Davi defendia as ovelhas do pai, dos ursos e dos leões, ele estava demonstrando para Deus qual era a sua vocação. Escute, antes de ser chamado, homens e mulheres precisam demonstrar para Deus qual é a sua vocação. Quando Deus olhou do seu alto trono, um homem de não muita estatura, um garoto, ruivo, franzino, fraco fisicamente, limitado humanamente, mas que apesar de todas as suas limitações físicas, como um guerreiro, nem um leão e nem um urso, parou o chamado ou a vocação de Davi de arrancar da boca de animais ferozes as ovelhas do seu pai. Quando Deus entendeu isso, quando Deus, que estava procurando um guerreiro, olhou para a vocação de Davi, o Senhor o chamou. Porque é assim, queridos, nós primeiro mostramos para Deus a nossa vocação, depois Ele nos chama. Quando Davi arrancava as ovelhas de seu pai das mãos de ursos e da boca de leões, era ele mostrando a sua vocação para Deus. Mas quando Deus deu a Davi a unção para derrubar Golias, era Deus mostrando para o povo a vocação de Davi. O que nós somos chamados e vocacionados para fazer diante das pessoas, primeira e prioritariamente, nós vamos fazer quando ninguém ou quando poucas pessoas estão vendo. Quando Davi arrancava as ovelhas das mãos dos ursos e da boca dos leões, ninguém via. Mas escute, aos que serão consagrados e aos demais, quando você faz algo para o Senhor, ainda que ninguém veja, Ele tudo vê. Portanto, o que é vocação? Do dicionário, vocação é uma inclinação, é uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Por extensão,
Vocação é um talento, uma aptidão natural, um pendor, uma capacidade específica para executar algo. Foi percebendo a vocação de Davi, foi percebendo que aquele jovem garoto era um garoto corajoso, era um homem guerreiro, era um homem determinado, era um homem aguerrido. Olhando para a vocação de Davi, Deus o chamou para ser rei de Israel, em um período que Israel mais precisaria ser governado por um guerreiro, em um período que Israel mais necessitaria ser defendido por um guerreiro, em um período que Israel mais precisaria de um guerreiro para conquistar as terras e conquistas que Deus tinha para o seu povo. Por causa da vocação de Davi, Deus o chamou. Para que você entenda ainda com mais propriedade isso que eu estou dizendo, Deus vai chamar outro homem por causa da sua vocação. Você já imaginou, já parou para pensar, por que Paulo é o teólogo do Novo Testamento? Por que Deus chamou, dotou, inspirou aquele homem que outrora perseguia a igreja, para ser ele o teólogo do Novo Testamento, o doutrinador da Nova Aliança? Por causa da vocação de Saulo, por causa do zelo de Saulo, por causa do cuidado que Saulo tinha com as coisas que ele achava era do Senhor. Quando Deus olhou para ele e viu que o zelo estava certo, errado estava só a direção, errado estava só o entendimento, Deus aproveitou-se da vocação de Saulo e o chamou para ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Escute, Deus irá lhe chamar segundo a sua vocação. Escute, Deus não vai te chamar e só depois que te chamar é que você vai exercer a sua vocação. Não espere que um óleo desça sobre a sua cabeça, como descerá sobre 2 casais aqui nesta noite, para você servir ao Senhor. Não espere receber um título de diácono, de presbítero, de pastor, de apóstolo, para você servir ao Senhor. Sirva ao Senhor, porque Ele sabe reconhecer quem o serve. Escute, você precisa entender qual é a sua vocação, para que você discirna bem o chamado que Deus está lhe fazendo. Eu lido com o pastor todo dia. Todo dia. Há pelo menos 20 igrejas que estão debaixo do meu pastoreio. Algumas congregações do ministério que eu sou líder, Kadosh, outras como esta aqui, que são ligadas ministerialmente a nós. Todo dia eu lido com o pastor. Todo dia eu recebo um no meu gabinete, todo dia eu falo com vários. Tenho esse trabalho de unidade pastoral, de unir pastores. E a pior coisa que eu tenho visto na vida de líderes, e eu não estou falando só de pastores, mas também de líderes de departamentos, líderes locais, é ele querer, e muitas vezes pela força do seu braço, entender que recebeu um chamado, e esse chamado está fora da sua vocação. O que tem matado muitos homens e mulheres de Deus, eu estou falando matado espiritualmente, mas também numa gravidade maior, inclusive fisicamente, é caminharem em um chamado fora da sua vocação. Peça ao Senhor clareza de discernimento, todo dia, da vocação que Ele depositou em você e do chamado que coopera com essa vocação que Ele te chamou.
Não queira exercer algo que está além do chamado que Deus tem para a sua vida. Não queira uma posição que está além da vocação que Deus depositou na sua vida. Queira andar no limite que Deus tem para você. Eu te asseguro uma coisa: você estará plenamente satisfeito, realizado, e não se cansará ministerialmente jamais. Fisicamente você se cansa, mas ministerialmente, se você está exercendo a sua vocação segundo o chamado que Deus lhe fez, você cansa fisicamente, mas não cansa emocional, espiritual, nem ministerialmente. Chamado. O texto diz: achei Davi, mas ele continua dizendo: ungi com meu óleo santo. Quando Deus achou Davi, Ele achou um homem vocacionado. Ele achou em Davi uma vocação. Mas quando ele derrama o óleo, ele está confirmando um chamado. Em 1 Samuel 16, observando a vocação de Davi, Deus vai lhe chamar para ser rei sobre o seu povo. E o versículo 13 de 1 Samuel 16 diz: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. Eu ainda acredito no que nós vamos fazer daqui a alguns instantes. Eu ainda acredito que quando Deus levanta Samuéis para ungir Davi, o óleo, o azeite que desce, se aquilo, como eu acredito, está sendo feito hoje, estará sendo feito hoje, está diante do propósito de Deus, não há um subterfúgio, não há algo escuso naquilo, como não havia com Davi, como não haverá nesta noite. Desce um óleo líquido, mas desce também um óleo espiritual. Eu fui consagrado uma vez a presbítero, nunca fui consagrado a obreiro nem a diácono. Meu saudoso pastor José Edilson Norato pulou a escadinha que às vezes na Assembleia de Deus há. Quando quiseram me consagrar a diácono, ele disse: não, eu vou consagrar logo a presbítero. Depois eu fui consagrado a pastor. E há 4 anos fui consagrado a apóstolo. E a apóstolo, para Deus confirmar, eu fui consagrado 3 vezes. Eu sei o que aconteceu comigo em cada uma destas consagrações. Eu sei o que mudou no meu interior cada vez que o óleo desceu sobre a minha cabeça. Eu sei as mudanças internas, espirituais, que Deus fez na minha vida, como eu acredito que Deus fará na vida de 2 casais aqui nesta noite. Não será apenas um azeite derramado, mas uma unção liberada, um derramar de Deus liberado, uma unção do Santo Espírito liberada. Mas uma das coisas que chama a minha atenção na história de Davi é que em 1 Samuel 16, Deus chama Davi. Olhando para a vocação dele, Deus chama ele. Manda Samuel ungí-lo rei sobre Israel. Mas sabe quando Davi vai demonstrar que foi chamado? Entenda, ele já era vocacionado. Deus o chama e em 1 Samuel 16, Deus mostra isso para o povo, ungindo-o rei sobre Israel. Mas sabe quando Davi vai demonstrar que realmente ele havia sido chamado? Em 1 Samuel 17. Derrubando Golias,
Não. Davi vai demonstrar que foi chamado depois de ter sido ungido rei sobre Israel. Quando ele obedece o seu pai, e mesmo sendo rei de Israel, ele vai servir queijo para o exército de Israel. Perceba a cronologia bíblica. Em 1 Samuel 16, Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz daquele tempo, vai ungir Davi rei. Agora o exército do qual Davi tinha sido ungido rei está no fronte de batalha contra os filisteus. E o rei deles, que havia sido ungido um capítulo antes, que havia recebido o derramar do óleo um capítulo antes, em 1 Samuel 17, ele vai, antes de derrubar Golias, ele vai servir queijo para o seu exército, específico para os dois casais aqui. O óleo que Deus vai derramar na cabeça de vocês é para vocês continuarem servindo este exército. Mostramos que fomos chamados quando, apesar do óleo que derramado sobre a nossa cabeça continuamos servindo o povo que Deus nos chamou para liderar. É interessante que Davi vai servir queijo. E no livro de Jó, o queijo tem uma conotação de formação de feto no ventre materno. E era isso que Davi estava mostrando ao servir queijo de maneira profética. Davi estava dizendo: está nascendo, Israel, o líder que Deus escolheu para liderar vocês. Não foi quando ele derrubou Golias, foi quando ele serviu aquele exército. Ao servir queijo para o exército a qual tinha sido ungido rei, Davi estava demonstrando que estava nascendo o verdadeiro líder de Israel. Sabe por quê? Porque chamado não é ser visto, chamado é ser visto. Ninguém é ungido obreiro, diácono, pastor, apóstolo para ser servido. Somos ungidos obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, apóstolos para servir a igreja. Sabe por que Saul não teve unção para derrubar Golias? Porque era um líder querendo ser visto. Engana-se, queridos. E eu tenho visto tanto homem se enganar. Há uma ilusão no coração do homem que acha que Deus vai ungí-lo. Ungí-lo pastor, ungí-lo apóstolo, e vai colocar a noiva dele, a noiva de Cristo, para servir os homens. Imagina você que tem uma noiva, e antes de casar com ela, você vai colocá-la para servir a homens. Quem tem coragem de fazer isso aqui? Meu filho está noivo, casa sábado. Próximo sábado eu tenho uma das cerimônias mais emocionantes para celebrar. Casar um filho com 23 anos, com uma jovem com 22. Os dois virgens, que namoram há 6 anos e decidiram honrar a Deus com seu namoro. Eu imagino se eu chegasse para ele, meu filho, e dissesse para ele: a tua noiva primeiro vai ter que me servir para depois casar contigo. Mas é assim que muitos homens têm pensado. Quando recebem uma unção, quando recebem uma consagração, alguns entendem que aquela unção agora é para a igreja servir a eles. Nunca foi e nunca será. Deus levanta ainda obreiros, Deus levanta ainda diáconos, Deus levanta ainda pastores,
mas todos estes para servir a sua igreja, prepará-la, adorná-la, tirar dela as suas manchas, tirar dela as suas rugas, tirar dela as suas máculas, para apresentá-la como noiva santa ao noivo que a está esperando e em breve virá arrebatá-la. Deus não nos chama para sermos servidos pela igreja, é o contrário. Deus nos chama para servirmos a igreja. Por isso, as 3 principais características. Escutem vocês e os demais. As 3 principais características de alguém que é chamado por Deus. Primeiro, é ser servo. É por isso que num dia Davi é ungido rei, no outro ele está servindo o exército do qual ele era rei. Segundo, é ser humilde. É por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Irmão, não vou longe não. Não vou longe não. Talvez a maioria de nós aqui, ungindo rei num dia, no outro dia, Jessé chega e diz: ó, Davi, pega uns queijinhos aí e vai servir lá o exército. Meu irmão, eu não vou dizer a maioria para não ofender a maioria, mas alguns dentre nós teria refutado na hora Jessé. Alguns dentre nós talvez dissessem: ei, meu pai, o senhor não viu o que aconteceu ontem não? Eu fui ungido. Eu fui ungido rei desse exército. Agora o senhor quer que eu vá servir queijo para eles? Só que Davi entendeu que nós, passados 3.000 anos, alguns dentre nós ainda não entenderam. Davi entendeu que ele havia sido ungido para servir. E apesar de ter sido ungido, não podia perder a sua humildade. A outra característica dos chamados é a simplicidade. Davi sempre foi um homem simples, e mesmo depois de ungido rei, e mesmo depois de sentar no trono de rei, nunca perdeu a sua simplicidade. Porque de alguma forma Davi entendeu que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Escute, a unção recebida é uma habilitação para você exercer o seu chamado. Quando o óleo desce, é uma habilitação para agora você exercer o que a vocação já tinha demonstrado que você é. É como a carteira nacional de habilitação. Há 20 anos atrás, quando a minha esposa tirou a carteira de habilitação, é porque ela tirou com 5 anos. Ela tem cara de 25. Aí ela tirou com 5 anos. Mas ela tirou a carteira há 20 anos atrás. Nós pagamos uma autoescola e ela tirou a carteira de habilitação. No dia que ela recebeu a habilitação, eu disse assim: a autoescola te ensinou a tirar a carteira. Quem vai te ensinar a dirigir sou eu. Passados esses anos todos, hoje isso é uma realidade. Porque a autoescola te ensina a tirar a carteira. O Detran te dá uma habilitação provisória. Só depois de 1 ano, que eu chamo de período probatório, é que você recebe definitivamente a habilitação. Isso se você não causar um acidente grande, não atingir pontos. A unção também é assim. É uma habilitação para agora você exercer o seu chamado de maneira mais enfática, com mais autoridade. E é por isso que quem tem vocação deve ser chamado segundo a sua vocação. Mas para isso precisa ter visão. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 5.
2 Samuel capítulo 5, versículo 4 e 5 dizem assim: tinha Davi 30 anos quando começou a reinar. Tinha quantos anos? Só vi 5 pessoas falando. Tinha quantos anos? Quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos em Hebrom. Ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e sobre Judá. Escute. Entre 1 Samuel 16 e 2 Samuel 5, entre a unção de Davi, entre o chamado de Davi e o exercício pleno do seu chamado, passaram aproximadamente 25 anos. A primeira coisa que um homem e uma mulher que tem uma vocação, que recebeu um chamado e quer caminhar e nesse chamado, ele precisa ter visão. E a primeira coisa que ele precisa ter visão é visão de tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Não queira atropelar os processos. Não queira antecipar o que Deus disse que era apenas para um tempo determinado. Quando Deus diz a Abraão e Sara, ou a Abrão e Saraí, que Deus daria a eles um filho legítimo. Se era legítimo, querido, era com a legítima esposa, era com o legítimo marido, mas eles foram apressados demais. Menos de um ano depois de terem recebido a palavra, como Sara não engravidava, eles deram um jeitinho. E aquele jeitinho deu um problema até hoje. Passados mais de 12 anos, Deus reafirmou a promessa. E o texto de Gênesis diz que Sara concebeu ao filho de Abraão no tempo determinado por Deus. Escute uma coisa: há um tempo determinado por Deus para cada coisa. Há um tempo determinado por Deus para cumprimento de cada promessa. E por favor, para o seu bem, não acelere esse tempo. Não tente acelerar esse tempo. Porque nós estamos vivendo em um tempo, amados. Eu soube esses dias. O cara subiu o monte, pastor Fábio. E lá em cima, Deus usou um profeta. Eu não duvido que Deus tenha usado. Deus usou um profeta e olhou para o vaso e disse assim: ó, tu é um pastor. Deus me disse nessa noite que Ele te chamou para ser pastor. O cabo desceu do monte achando que já era. Chegou na igreja, falou com o pastor dele: pastor, ontem eu estava no monte, e aí um profeta disse que eu sou pastor, bora, o senhor vai me ungir hoje? E o pastor: claro que não. Quando Deus falar comigo, eu te unjo. O vaso saiu da igreja, pegou o óleo, eu te consagro pastor nessa noite, segundo a visão profética que tu recebeste no monte, receba. Eu não sei que fim deu, mas eu tenho certeza que não foi um fim proveitoso. Ele tem chamado para ser pastor? Sim ou não? Acredito que sim. Se Deus usou um profeta no monte para dizer que Deus mostrava para o profeta que ele é um pastor, com certeza aquele homem tem um chamado. Qual é o problema dele? Não esperou o tempo do Senhor. Davi esperou 25 anos, tendo sido ungido rei,
olhando para Saul sentado na cadeira dele, que era dele, Deus tinha dado a ele. E apesar de ser perseguido por Saul, amando Saul, respeitando Saul e se submetendo a Saul. Primeiro capítulo, 2 Samuel, mostra Davi recebendo a notícia que Saul tinha sido morto. E o cara vai lá, né? Rapaz, eu vou dar a notícia que Davi espera esse tempo todo. Saul morreu. Fui eu que matei não, mas eu quero ganhar um créditozinho com o rei. Ainda vou dizer que fui eu que matei. Que aí ele vai me colocar no mais alto comando. Quem conhece Bíblia sabe o resultado. Davi rasga suas vestes em luto por o homem que o perseguiu, por o homem que sentou na cadeira que Deus tinha dado a ele, Davi, e ainda matou o mensageiro que veio anunciar. Davi é o exemplo de um homem vocacionado, um exemplo de um homem que recebeu um chamado, mas um exemplo de um homem que entendeu o tempo de Deus, porque ele caminhava na visão de Deus. A segunda coisa que nós temos que aprender sobre visão, para quem tem vocação e é chamado, a primeira é a visão do tempo, a segunda é a visão do modo. Veja Êxodo 40, versículo 36. Êxodo 40, versículo 36, diz assim, ó: todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha, até que a nuvem se erguesse. Escute, nós não temos que adivinhar para onde a nuvem está. Nós só temos que discernir se ela pousou ou se ela está se movendo. O que eu mais vejo entre pastores, irmãos, é pastores tentando adivinhar onde a nuvem está. A nuvem pousou neste lugar, nessa noite, eu creio e profetizo assim. A nuvem que estava no antigo templo conduziu o coração dos líderes a se moverem para este lugar, porque eu quero acreditar, a nuvem que estava lá veio para este lugar e os atraiu para cá. Eu quero acreditar que houve discernimento nessa mudança. Eu acredito e fiz prova de Deus, já disse isso. Quando anunciou que não ia ser aqui esse evento hoje, ia ser lá na Kadosh Barroso, eu digo, Deus, dá um sinal aí, Jesus, porque senão eu nem participo desse negócio. Porque como é que pode? Não vamos fazer a inauguração de um templo dentro de outro templo. Concordei com tudo, mas eu fiquei. Deus sinaliza. Quando eu orei, o Senhor respondeu. Como eu disse, mesmo com alguns detalhes, que eu não estou vendo que detalhes são, Deus confirmou que a nuvem dele está aqui. Porque o que importa para este lugar não são essas paredes pintadas. O que importa para este lugar não é essa porta chique que desce no controle. O que importa para este lugar não é daqui a pouco ter aqui centrais de ar-condicionado. O que importa para este lugar não é daqui a pouco termos um som ainda melhor. O que importa para este lugar não é daqui a pouco termos componentes de louvor, temos essa casa cheia. O que mais importa para este lugar é a nuvem da glória de Deus pousar sobre essa casa e encher essa casa da sua Shekinah. Por isso nós não temos que adivinhar.
Na verdade, a Bíblia condena a adivinhação. Nós temos que discernir aonde a nuvem está e caminhar para onde ela está. Nós não temos que adivinhar, porque, meu irmão, o que eu mais vejo, eu vou descer porque eu faço melhor lá embaixo. Por isso que lá na igreja, pastor Fábio, o altar é daquele tamanho, porque eu gosto de correr, eu estou preso demais ali. A coisa que eu mais vejo, irmão, lhe disse para você, eu lido com o pastor todo dia. Alguns estão debaixo do meu pastoreio, outros não. Alguns são amigos, outros chegam ali pedindo conselho e eu dou. O que eu mais vejo são pastores e líderes tentando adivinhar onde a nuvem está. Aí corre para cá. Não, a nuvem está aqui não. Aí corre para ali. Não está aqui não. Aí vai para colar. Não, a nuvem não está aqui não. Se você não sabe onde a nuvem está, fique parado até Deus lhe mostrar onde é que ela está. Não procure adivinhar aonde a nuvem se moveu. Discirna no espírito para onde ela está. E é por isso que eu recebo no meu gabinete alguns pastores dizendo assim: pastor, o que é que eu faço? O povo não acredita mais em mim. E aí eu vou fazer uma investigação, né? E aí eu sei, meu irmão, o cara não tem firmeza. Hoje é uma visão, hoje é MDA, amanhã a visão é neopentecostal, amanhã é presbiteriana, depois da manhã é batista, depois da manhã... Tem lá que aguente um negócio desse, irmão. Por isso que a primeira coisa que eu disse quando subi neste altar é que a questão de estarmos pastoreando o pastor de vocês e damos cobertura a ele não mudou a visão dessa casa. Muito pelo contrário, ela será fortalecida. Não vai mudar nada. O que muda é que agora seu pastor tem pastor. É isso que muda. Ele não vai entender a minha visão, eu vou entender a dele e ajudar ele na visão que Deus deu para essa casa. Líderes inconstantes, pastores inconstantes geram insegurança no povo. Imagina um médico e um paciente chega lá e está com problema de apendicite. Então a inflamação é no apêndice. Se o apêndice inflamou, tem que ser retirado. Aí imagina um médico deitando um ente querido seu. O problema é apendicite. Ele vai e tira o coração. Vixe, não é no coração não. Vai e tira o pulmão. Vixe, não é no pulmão não. Ele vai e tira os rins. Não, o rim está bom. Tira uns 8 órgãos até ele chegar no apêndice. E se a pessoa estiver viva, aí ele tira o apêndice. Liderança é coisa séria. Vocação é coisa séria. Chamado é coisa séria. Vocação é coisa séria. Passamos por crises ministeriais. Eu ainda hoje passo. Esse ano está se acabando. Foi o pior ano ministerial. Foi o melhor, mas também foi o pior. O início do ano foi o pior ano do ministério. Mas o meio do ano para o fim também foi o melhor. Mas mesmo no pior momento, como no melhor momento, nós permanecemos fiéis à visão que Deus tinha nos dado. Nós permanecemos fiéis ao chamado que Deus tinha nos entregado. E mesmo que aquelas pessoas que estavam conosco temeram como eu temi, se angustiaram como eu me angustiei, puderam ver nos líderes, puderam ver em seus pastores, puderam ver em mim, nos meus dias de angústia, nos meus dias de tristeza, nos meus dias de melancolia, nos meus dias de choro. Porque uma das coisas que mais nós temos ensinado lá, e o pastor Fábio tem aprendido, é que nós também sangramos.
Pastor também sangra, pastor também chora, pastor também sofre, pastor também fica, às vezes, angustiado. Mas mesmo nestes momentos, nós precisamos estar firmes na nossa visão. Eu conheço um pastor, ele é pastor há 6 anos. Por questão de ética, eu não digo o nome deles, claro. Pastor José Antônio também conhece. O cara tem uns 6 anos de pastor. Já mudou de ministério 6 vezes, pastor Fábio. Acabou de fundar um ministério. Tem 1 mês. Já mudou de nome 2 vezes. Nem ele sabe a visão que tem. Pior, anda sozinho. Não aceita que ninguém dê um conselho, porque ele tem ligação direta. E com ligação direta, em 6 anos já mudou 6 vezes de ministério. Fundou agora o ministério, em 1 mês já mudou de nome 2 vezes. Quem será que tem coragem de acompanhar um homem desse? Exerça a sua vocação. Antes que Deus anuncie o seu chamado para os povos. Exerça a sua vocação quando ninguém estiver vendo. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele tudo vê. Exerça a sua vocação pelo princípio que Deus colocou no seu coração, no seu espírito. O chamado, a unção, a consagração virá quando Deus aprovar essa vocação. E esse chamado, mediante a sua vocação, essa unção, essa consagração, será uma habilitação para você servir a igreja, para você continuar humilde, servo e simples. Disse Jesus: aprendei de mim que sou humilde. Eu não consigo entender como algumas pessoas atingem posições eclesiásticas e perdem a mansidão, e perdem a humildade. Cresceram teológica, eclesiástica, ministerialmente, mas não estão aprendendo nada de Jesus. Porque quem aprende de Jesus, cada dia mais, se torna mais manso e se torna mais humilde. Eu não sou tão manso quanto eu deveria ser, nem quanto eu gostaria de ser. Ela sabe que eu não sou tão manso, mas eu te asseguro uma coisa: hoje eu sou mais manso do que era há 20 anos atrás. Daqui a 20 anos eu quero ser mais manso do que eu sou hoje. Eu não sou tão humilde como eu gostaria de ser. Mas ela mesma diz, há 30 anos atrás, quando nos conhecemos, na linguagem lá de trás, eu era muito boçal. Só queria ser o bichão. Era, pastor. É o novo, boçal, né? Mas era o que eu era há 30, 35 anos atrás. Eu acredito que tenho que deixar de ser ainda mais. Mas eu hoje sou mais humilde do que eu era há 30 anos atrás. É um exercício naqueles que têm vocação. É um exercício para aqueles que têm chamado. É um exercício para aqueles que são consagrados. Serem mais mansos, serem mais humildes, serem mais simples, serem mais servos do Senhor. Amém? Aleluia. Então isso era o que eu queria introduzir como mensagem. Mas eu quero ler aqui um texto antes de passar
a palavra para o pastor Fábio. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Vamos ler do 13. Vamos ler do 12. Vamos ler do 11. Assim o texto fica mais compreendido. Eu quero fazer algo aqui agora. Segundo as Crônicas 7, 11. Se você puder abrir sua Bíblia, eu te convido para que você entenda o que nós vamos fazer aqui agora. Quero fazer isso antes das consagrações que serão feitas. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó: assim Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então, aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar os céus para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Amém? Salomão tinha construído um templo suntuoso. Tudo de melhor tinha naquele lugar: ouro, madeira de cedro do Líbano. Mas Salomão tinha aprendido com o seu servo Davi: nada daquilo fazia sentido sem a presença do Senhor. Por isso, ao finalizar aquele templo, Salomão faz uma oração. Está lá no início do capítulo 7 de 2 Crônicas. Ele clama ao Senhor para que o Senhor se manifeste naquela casa. E o Senhor faz uma promessa sobre aquela casa: quando vocês estiverem em problemas, quando vocês estiverem em crises, quando vocês estiverem em qualquer aflição, corram para este lugar. Eu escolhi esta casa para que o meu nome seja glorificado nela. Os meus olhos estarão atentos a este lugar, e os meus ouvidos também. Se nós estamos inaugurando este templo, daqui a alguns dias, meses, anos, ele estará muito melhor do que o que ele já está. Mas não fará nenhum sentido se esta casa não tiver repleta da glória de Deus. Então, como filhos de Deus, eu queria que nós fizéssemos essa oração agora. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Pode vir, presbítero André. Prazer revê-lo aqui nessa noite. Sua filha. Enquanto eles vão chegando, você sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Nosso Deus é o único Deus que quando termina o culto, Ele não fica aqui dentro. Qualquer outra religião que os homens inventam, qualquer outro Deus com D minúsculo que os homens inventam, quando acaba o culto que é dedicado a eles, eles ficam lá, as imagens, esperando a próxima reunião para eles virem adorar de novo. Nosso Deus, quando termina o culto, Ele não fica aqui dentro, Ele vai junto conosco. Ou não sabeis vós que sois templo e morada do Santo Espírito do Senhor? Então a unção não está no lugar, a unção está em nós. E eu quero que você empreste nesse instante essa unção que você carrega. Vamos consagrar esse lugar ao Senhor. Talvez já tenha sido feito isso antes, quando estavam nos preparativos para hoje, mesmo que tenha sido feito pelos líderes dessa casa. Eu quero que façamos agora. Então eu te convido a ficar de pé. E se você é a igreja do Senhor, se você é um homem, uma mulher de Deus, se você é templo e morada do Espírito Santo, então você é um santo no Senhor. Suas mãos são santas no Senhor. E eu quero pedir para você emprestar suas mãos para Ele. Quem está aí atrás, toca aí na porta. Toque nas paredes. Sai do seu lugar, venha tocar neste altar. Vamos consagrar cada lugar desse ao Senhor. Enquanto eles louvam, pode louvar. Sai do seu lugar, toque nessas paredes. O Senhor escolheu este lugar para que nessa casa o evangelho dele seja pregado, para que nessa casa vidas se rendam a Ele, para que nessa casa haja cura, haja libertação, haja salvação. Então, por favor, sai do seu lugar. Tem muita parede aqui, irmão. Ou você não é homem de Deus, ou você não é mulher de Deus. Consagra esse lugar ao Senhor nessa noite. Pode orar, pode louvar. Senhor Jesus, como tua igreja, nós estamos ungindo essa casa para Ti. Que o Senhor habite neste lugar de uma maneira sobrenatural. Que a partir de hoje esse lugar deixe de ser um mero galpão, um mero imóvel. Nós clamamos pela Tua glória, nós clamamos pela Tua Shekinah neste lugar. Nós pedimos que venha uma nova unção sobre essa casa. Que a unção derramada nessa casa, Senhor, seja tão impactante que os vizinhos da direita sintam, que os vizinhos da esquerda sintam, que os vizinhos da frente sintam, que os vizinhos de trás sintam. Tu és altíssimo, celebrarei. Como Salomão consagrou aquele lugar, ti, ó Deus, nós estamos consagrando esse lugar a Ti, Jesus. Cantarei. Não faz sentido estar aqui sem a Tua presença, sem a Tua glória, sem a Tua Shekinah. Não faz sentido. Foram criados terra, céu e mar. Não faz sentido reunirmos aqui sem o Senhor se manifestar aqui. Então, por favor, que desça a Tua glória com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Nós consagramos esse lugar chamado altar para Ti, para a Tua palavra ser pregada, para a Tua palavra ser pregada, proclamada, o Teu evangelho verdadeiro. A Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei haja chuva
de bênçãos. Haja uma glória nesse lugar, Senhor. Que a tua nuvem que desce aqui nessa casa, a partir de hoje, a tua nuvem que desce aqui, liberte, cure, salve. O Senhor seja exaltado neste lugar. Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Derrame o teu fluir, o fluir do teu Espírito. Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Aplauda Jesus. E antes da consagração, ou das consagrações serão feitas, eu quero fazer uma oração aqui sobre a vida do pastor Fábio, sobre a vida da sua esposa. Vem cá, amor. Nós estamos recebendo esse casal. Tudo bem? Fique em pé, meu pastor. Estamos sendo pastores sobre a vida deles. E não há um outro sentido a não ser o sentido espiritual. Você que é pastoreado por eles, saiba que agora seu pastor tem pastores. Seus pastores têm pastores. E diante da igreja que eles dirigem, nós queremos selar isso no reino espiritual. Senhor Jesus, tu disseste na tua palavra que daria ao teu povo pastores que apacentariam eles com ciência, com inteligência, com sabedoria. Nessa noite, Senhor, nós reafirmamos a cobertura espiritual sobre este casal, a paternidade, o pastoreio sobre este casal. Forja o meu caráter e o da minha esposa, para que nós possamos cuidar deles, a fim de que eles tenham mais unção do que já têm, mais condições do que já possuem, um coração ainda mais amoroso que eles já carregam, para pastorear as tuas ovelhas, Senhor. Que essa aliança espiritual redunde em bênção para a vida do Fábio, da sua esposa, desta casa e destes filhos. A autoridade que está sobre minha vida, nós depositamos espiritualmente sobre a vida deles. Que uma unção dobrada do teu Espírito desça sobre eles, para que eles pastoreiem esta casa em um novo templo, em um novo tempo, com uma nova história e uma nova unção. Nós assim os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ao Rei Jesus e louvor. Ao Rei Jesus a honra, a glória, a força e o poder. Ao Rei Jesus e o louvor. Ao Rei Jesus. Amém, queridos. Eu quero convidar aqui a minha esposa, subir aqui no altar. Som.
reconheço eu que se Deus não tivesse na minha vida, nada do que eu conquistei até hoje eu teria conquistado. E quando Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele coloca sempre... Eu tenho um ditado que eu gosto muito dele, que diz que quando o diabo quer destruir um homem, ele coloca uma mulher do lado dele. E, calma, mulheres, mas tem um outro ditado que diz: quando Deus quer abençoar um homem, Ele coloca uma mulher do lado dele. Tem até uma historiazinha que eu não sei se é verdade, que diz que o ex-presidente dos Estados Unidos estava em um restaurante, o Obama, com a sua esposa, e o garçom que veio servir eles tinha sido o namorado dela. E quando o garçom sai, ela disse: olha, foi meu namorado. Aí dizem que o Obama olhou para ela e falou assim: tá vendo? Se você não tivesse casado comigo, hoje você seria mulher de um garçom. Ela disse ao contrário: se você não tivesse casado comigo, hoje você não seria o presidente da América. Então, reconheceu diante de Deus e da igreja que tudo que eu conquistei até hoje, se a minha esposa não estivesse do meu lado, eu não teria conseguido. Por isso que eu tenho uma filosofia ministerial comigo, quando eu unjo um pastor, eu sempre unjo a mulher dele, uma pastora. Porque eu não acredito em homem só. Ele não consegue nada só. Né? Então, queridos, eu quero também pedir licença a alguns irmãos da Kadosh que estão aqui em Pedro, porque a nossa consagração é um pouquinho diferente, né? Tentei até explicar esses dias, mas eu não consegui, né? É um pouco diferente, mas como o apóstolo falou, no dia que a gente foi lá e puxamos a peixeira cada um, a gente afiou uma na outra e chegamos a um acordo, né? Então é um pouco diferente, mas a graça é a mesma, eu creio, tá? Vamos descer agora, né? Vamos descer. Eu quero definir o que para mim na vida pessoal é uma consagração. Eu estava falando ali para a apóstola e para aquele rapaz do cabelo bonito ali, cabelo de fogo, que eu vi um pequeno trecho do apóstolo Luiz Hermínio que eu nunca me esqueci. Ele disse que estava consagrando um pastor, e quando ele concluiu, o pastor olhou para ele e disse assim: pastor, apóstolo, obrigado porque o Senhor está me honrando. Ele olhou para o pastor e disse: eu estou te honrando? Ao contrário, eu estou acabando com a tua vida. Acabou-se a tua liberdade, tu não tem mais hora para dormir. Se prepara que tu vai ouvir mais problema do que solução. Se prepara que tu vai ter que orar mais, jejuar mais, porque vai aparecer tanto problema que tu vai ter que ter direção de Deus. E o apóstolo hoje foi muito feliz, uma pregação ungida, cheia de Deus. Eu sempre digo, apóstolo, que eu não procuro pessoas perfeitas. Eu tenho uma facilidade muito grande para ver defeito nos outros. Inclusive já vi no Senhor. Mas Deus também me deu uma graça muito grande quando eu vejo uma autoridade de Deus na vida de alguém. E eu aprendi isso na dor. Nós temos que aprender a honrar a autoridade. Não é bom negócio mexer com a autoridade. Meu pai está ali, tem 60 e tantos anos, 60 e todos. Ele não é crente ainda. Mas eu já disse que se ele morresse, ele vai para o inferno, ele está ali. Meu pai, né? Não deixa de ser um exemplo para mim, porque não é crente. Em outras áreas ele é muito exemplo para mim, no trabalho. Mas eu procuro honrar, porque ele também é uma autoridade sobre a minha vida. Então não é negócio mexer com a autoridade. Sempre que chegar alguém aqui nessa igreja, que veio de outras igrejas, eu disse para o apóstolo hoje: eu recebo, vou alimentar, vou tratar. Quando ela estiver tratada, alimentada, aí eu rampo as conversas. Já teve gente que veio para cá e voltou para suas igrejas, saiu daqui quase dando em mim, e agora eu fiquei sabendo que foi consagrado lá a presbítero. Ficou chateado comigo? Amém. Importante que ela está lá debaixo da vontade soberana de Deus. Amém, queridos? Então eu quero chamar as pessoas que eu vou acabar com a vida delas hoje.
E uma outra coisa da consagração, o apóstolo também foi muito usado aqui, que ela só mostra o que a pessoa vem fazendo já. Ela não vai ser ungida para exercer, ela já vem exercendo. Então, tudo que você está vendo aqui, irmãos, desde uma caixa, esse tripé, tudo, é Deus. E Deus não colocou uma equipe na minha vida, Ele colocou a equipe na minha vida. Essas pessoas são apaixonadas por Jesus e apaixonadas por esse ministério. Eu sou um homem feliz ministerialmente, porque Deus colocou pessoas maravilhosas para morrer por Jesus dentro desse ministério. Eu louvo a Deus pela vida deles. Sem eles eu não teria chegado aqui. Tem pessoas que nasceram agora na fé, que nem um irmão aqui, que já está na sola aqui com a gente. Quinta-feira saiu daqui 2 horas da manhã. Fizemos a van dele hoje aqui de caminhão do lixo. Eu disse, irmão, Deus está precisando do teu carro. Ele, amém. Diz lá, derruba o bucho. Enchemos de lixo e fomos deixar lá embaixo, né? E o senhor está pensando que está falando com pouca coisa? Tá não, viu? Hoje o negócio aqui foi tão cruel que eu tive que ligar para o Edir Macedo e pedir uma obreira dele lá para vir nos ajudar. Veio hoje aqui, lavou a igreja e nos ajudou. Então, assim, muito obrigado a todos que participaram conosco, que estão participando, né? Desse projeto que nasceu no coração de Deus. E tem sido uma alegria no meu coração. Eu só quero me livrar. Eu fui, não quero entrar em muitos detalhes, mas eu fui mastigado em ministério, eu fui surrado, esbagaçado. Tudo que você terminar aí com ado, aconteceu comigo. Mas no dia que eu estava em uma mesa de uma lanchonete, eu já vou finalizar, com mais um casal que eu amo muito, e eles dizendo, eu não quero mais conversa com o ministério. O outro, eu também não quero. Aí eu disse, olha, eu também já disse isso, mas eu não consigo viver sem isso, eu nasci para isso. Vou morrer fazendo isso. Tá, queridos? Então, aos irmãos da Kadosh, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai iniciar agora a nossa consagração. Cadê meu celular? Eu acho que eu sou o único pastor dessa terra que não tem uma memória muito boa. Eu quero chamar aqui à frente o senhor, o irmão Francisco Lucas da Silva. Pode vir, irmão. Pode vir. Também chamar a Zilma Ângela da Silva. Coloca a ficha. A igreja começou na área desse casal, irmãos. Nós tinha nada. Ele tinha lá 14 cadeiras, arrumamos uma caixinha chinesa e um super microfone de R$15 e começamos a igreja na casa deles. Estão conosco até hoje, para a glória de Deus. Agora eu quero chamar um único que eu tinha muita dúvida. A sorte dele é porque ele faz minha filha feliz, que senão não chamava não, viu? Chamar aqui ao Cleiton Nascimento Lopes. Também chamar Maria Bruna Gomes da Silva. Isso me deu um trabalho, irmãos. Isso me fez orar tanto. Ei, batera.
pedir aos irmãos que vão ser consagrados a ficar de joelhos. Hein? Pode ficar. Uma cadeira para a dona Zilma, que ela tem 150 anos, porque ela é guerreira. Consegue? É. Agora eu vou obedecer o apóstolo, que ele pediu para mim começar pelos diáconos, foi? Amém. Segura o microfone para mim. Eu quero vamos chamar os pastores da Kadosh aqui, o meu amigão José Manso. Cadê ele? Pastor José. Vem aqui à frente a pastora Selma, né? Os apóstolos, por favor. Pastor Alex. E a pastora Nayan, né? Pastora Nara, por gentileza. Nós temos aqui autoridades espirituais como testemunhas, né, desse momento. Segura para mim. Querido Deus, nós queremos invocar o Teu nome nesse momento. Essa é a primeira cerimônia de consagração do ministério Deus Proverá. E só estamos fazendo isso por conta do Senhor que é conosco. A Tua autoridade que está em nossa vida é a Tua graça. Não somos perfeitos, mas somos escolhidos por Ti. E eu oro para que o Teu Espírito Santo, Senhor, desça sobre cada um deles nessa noite, confirmando, e que uma unção nova nessa noite desça sobre o irmão Lucas. Queremos declarar ele consagrado ao diaconato, que uma unção dos céus de servo sobre a vida dele, uma unção nova, um vinho novo, que o Senhor continue a usar a vida dele como o Senhor tem usado nesse ministério para servir como homem de Deus. Ele não tem sono, Pai, ele é incrível, a unção que o Senhor derramou na vida dele. Muito obrigado pela vida dele. Eu quero declarar, Senhor, diante dos céus e diante de todos que estão aqui, na autoridade que há no nome de Jesus, o irmão Lucas consagrado ao diaconato, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que o Senhor derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a vida deles nessa noite, da irmã Zilma, Senhor, que tem servido com fidelidade, com lealdade a esse ministério, o ministério que surgiu na casa dela, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, Senhor, que o Senhor derrame da Tua unção sobre a vida dela, uma unção nova. Eu quero declarar mais ainda intimidade com o Espírito Santo, intimidade, Senhor, no relacionamento. Continua a usar ela como intercessora desse ministério, Senhor. Usa ela em mistérios, em revelações. Derrama, Senhor, dons espirituais na Tua serva, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar, Senhor Deus, como pastor na vida dela, ela consagrada ao diaconato, Senhor, a diaconisa Zilma, em nome do Senhor Jesus. E ainda, Senhor, nessa unção, queremos, Senhor Deus, consagrar a Bruna ao presbitério desse ministério, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida dela, porque os nossos filhos são cartas escritas, cartas vivas, e eu quero, Senhor Deus, como autoridade espiritual, derramar sobre a vida dela uma unção nova, uma unção, Senhor, de servir, de mansidão, de paz, de intrepidez e de autoridade espiritual. Continua, Senhor, o Teu mover a usar a vida dela. Continua, Senhor, a curar os seus traumas, as suas feridas. Porque não importa como nascemos ou aonde nascemos, o que importa é quem nos chama e quem nos capacita. Que um vinho novo seja derramado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós consagramos, na autoridade que há no nome de Jesus, a Bruna ao presbitério da comunidade cristã. Deus proverá. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero, Senhor Deus, orar sobre a vida do Cleito. Nós queremos, Senhor Deus, consagrá-lo
ao presbitério, Senhor. Ele chegou aqui, Senhor, tão sem confiança própria. Ele não acreditava muito em si, Senhor, como o Senhor tinha me mostrado. Mas o Senhor tem usado tanto a vida dele nesse altar. O Senhor operou uma cura tão poderosa na vida dele, Senhor. Derramou uma fidelidade, uma lealdade, uma autoridade no pregar. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. E nessa noite nós reconhecemos Ele, Senhor, como presbítero dessa casa. Nós ungimos com óleo a cabeça dele, Senhor Deus, para que a tua unção tome conta e controle a sua vida, que o Senhor venha dar sobre ele a autoridade ainda mais na palavra, que o Senhor levante ele como um pregador às nações. E eu creio, Deus, que um dia ele ainda vai pastorear uma casa, Senhor, uma igreja. Eu creio no chamado dele, e como profeta nessa noite, eu confirmo na autoridade que há no nome de Jesus. Continua, Senhor, usando a vida dele, continua, Senhor Deus, enchendo ele, Senhor, com o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer nessa noite e pedir aos apóstolos, aos pastores que profetizem sobre a vida deles. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Tudo que é ligado no céu, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, Senhor. E nós queremos ligar esse momento espiritual. Cremos, Senhor Deus, na legalidade da autoridade. Obrigado porque o Senhor colocou nesse bairro. Nós queremos destronar as potestades e principados desse lugar. Nós queremos profetizar que a igreja vai avançar nesse bairro, independente da placa, aonde tiver um pastor, uma pastora, aonde tiver um homem ou mulher de Deus, que ele seja visitado nesse momento. Eu creio que os céus estão se rasgando sobre esse lugar. Eu acredito nesse momento especial. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, continue a soprar, continue a encher cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, declaramos um novo nível de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres de oração, de intimidade, eu quero declarar um discernimento, dons espirituais, Senhor, derrama sobre a vida deles agora inteligência espiritual, discernimento de espíritos, uma igreja poderosa, revestida pelo poder que há no nome de Jesus. Se apodera deles, Jesus, toma eles agora, faz eles chorar pelas almas, faz eles clamar ao Senhor pelos perdidos, que eles amem as vidas, que eles procurem os perdidos, Pai, e ganhem eles para Jesus, que eles continuem a cuidar, Pai, a zelar pela tua casa, mas que o Senhor esteja acima de tudo na vida deles, Pai. Derrama ainda mais do teu temor, Senhor. Muito obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite, obrigado por essa cerimônia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor pode ficar de pé, queridos, porque com Deus é assim, a gente começa ajoelhado e Ele nos coloca de pé para trabalhar para Ele. Leva ela. A igreja que quiser cumprimentá-los. Queremos encerrar esse momento. Amém, queridos? Fique de pé para a gente liberar a bênção apostólica. Quero chamar o Ministério de Louvor para subir aqui para tocar mais para a gente, tá? Cadê a menina? Foi embora?
Cadê a menina que canta? Cadê a menina do Kadosh? Ah, vem, irmã. Pode subir, irmãos. Levante suas mãos aos céus. Que palavra maravilhosa, irmãos, foi pregada hoje aqui nessa noite. A gente tem que aprender a reconhecer quando Deus está no negócio. Quando Deus está fazendo a obra. Quero agradecer pela vida do apóstolo, por estar aqui presente, a vida da sua esposa. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a vocês ricamente. Continue a usar a vida de vocês. E como eu gosto de usar e abusar, eu quero chamar o apóstolo para dar a bênção apostólica aqui. Pastor José é mesmo, está aqui. Cadê? Cadê? Se escondeu, mano. Vem cá, pastor, vem cá. Oi. Eu disse, tu não presta para nada, mas eu gosto de tu, macho. Pode liberar a bênção e eles tocam. Eles vão tocar? Sim, mas pode liberar a bênção e eles vão tocar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Continua o mesmo Zé. Faça assim com as suas mãos, assim, para você receber a bênção. Que o amor de Deus, o Pai, e Jesus, o teu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja, e que permaneça com a igreja, que é a promessa do Senhor para nossas vidas. E todos digam, amém, e vão na paz do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Por se lembrar de mim E pelo teu favor é o que me faz crescer. eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor